Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço e aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Estava pensando aqui, né, lendo os evangelhos aqui, né, do Novo Testamento aqui, né, dos discípulos de Jesus que vieram como testemunha dele, testemunhar a respeito dele, e eu estava refletindo aqui até que ponto vale você ter seguidores, né? Porque muitas pessoas hoje procuram muito ter seguidores, aí eu me fiz essa pergunta, né? Até que ponto vale ter seguidores, né? Até que ponto vale, né? Qual que é o sentido disso, né? Porque você vê que Jesus tinha dois seguidores, João e Mateus, e os dois divergem completamente no seu testemunho, né, a respeito de Jesus, né? Cada um fala uma coisa a respeito de Jesus. Um diz que Jesus veio para cumprir a lei, né? Outro basicamente prega, testemunha a respeito de Jesus como se ele viesse abolir a lei e trazer uma nova religião, né? No caso de Mateus, Mateus tenta testemunhar a respeito de Jesus, dizendo que ele veio cumprir a lei, que foi morto inocentemente, né? Mas agora João já vem dizendo que Jesus veio trazer uma nova religião, quebrando a lei, né? Aí eu quero mostrar para você como eu cheguei a essa conclusão lendo os evangelhos, né? Estava vendo aqui o Evangelho segundo João, né? O Evangelho segundo João, né? E ele vai dar respeito a respeito de Jesus, e olha o testemunho que ele vai dar. Ele diz assim, João capítulo 1, versículo 15, testemunho de João Batista. E João testemunha a respeito dele e exclama, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Então ele está falando a respeito de Jesus, né, que existia antes dele, que vem com a primazia, etc. Por todos nós temos recebido a sua plenitude, graça sobre a graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então ele está falando basicamente que Jesus Cristo é a graça sobre a graça, né? Então são dois tipos de graça. Qual que é a primeira graça que ele está se referindo, né? A primeira graça é a lei que foi dada por intermédio de Moisés, e a segunda graça é Jesus, né? Que vem como verdade e graça, né? E ele chama Jesus de graça aqui no sentido de que Jesus vem como um cordeirinho, né? Morrer como se fosse um animal para perdão dos pecados de todos, né? O que é completamente contra a lei, né? Porque a lei manda justamente sacrificar um animal, justamente para que o humano não tenha que morrer, né? Porque não há nenhum problema em sacrificar animal na lei, até porque Deus, quando fez Adão e Eva, falou com eles, né? Toda semente do campo, o fruto do campo, também os animais vão servir de vocês para alimento, né? Então, o judeu, se ele não matar o animal para perdão dos pecados, ele vai matar o animal para comer. Então, matar um animal é sempre a melhor opção do que ter que matar, mesmo que seja um único ser humano, para perdão dos pecados de todos, né? Então João peca feio e Jesus peca feio, mas principalmente João peca feio, coloca Jesus como cordeiro, né? Levando o povo a um sacrifício pagão, né? Um ritual pagão, né? Onde se morre um ser humano pelo perdão do pecado de outros seres humanos, né? Enquanto na lei mosaica exige que o animal seja morto, não o ser humano. Então ele vai dizer, ninguém jamais... Aí ele vai continuar dizendo, né? João repete seu testemunho, né? Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntarem quem és tu. Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então, João estava batizando, né? E os autoridades de Jerusalém vão perguntar para ele quem é ele, né? Por que ele está batizando, né? Para perdão dos pecados, né? Inclusive Marcos vai dizer, né? João batizava para perdão e arrependimento dos pecados, né? Não existe nenhum lugar na lei que Moisés fez que ele escreveu que tinha que ter batismo para arrependimento e perdão dos pecados, né? Se você pecou, você tinha que jejuar, você tinha que sacrificar o animal, mas nada relacionado ao batismo, né? Então, as autoridades vão perguntar para João quem é ele, né? Quem é ele? Por que ele está batizando, né? Ele vai dizer que ele não é o Cristo, né? Ou seja, dando a entender que quem estimulou ele a batizar era o Cristo, né? Ou seja, Jesus Cristo, colocando tudo nas costas de Jesus, né? Aí ele vai dizer, então lhe perguntaram, quem és, pois? És Elias? Ele vai dizer que não. Vai dizer, és o profeta? Ele vai dizer que não. És o Cristo? Ele vai dizer que não. Então, ou seja, o próprio texto de Mateus vai dizer que Jesus, na transfiguração no monte, transformou João em Elias, né? Ele diz que João era o próprio Elias, né? Não como se fosse assim, como Elias, né? Agisse como Elias, né? Por isso era Elias, né? Mas ele vai dizer que nem era profeta, nem era Elias, nem era Cristo, né? E o texto vai dizer que o povo conhecia ele como profeta. Né? Então quem está mentindo, Mateus ou João, né? Porque Mateus diz que o povo conhecia ele como profeta, né? Então ele vai dizer, declara-nos, pois, quem és, para que nós demos resposta àquele que nos enviaram para dizer a respeito, o que dizes a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então ele vai dizer que ele é apenas a voz que clama no deserto, volte a seguir a lei.
né? Só que a diferença dele para o profeta Isaías, que o profeta Isaías queria a restauração do templo de Jerusalém, sacrifício para perdão dos pecados, né? Seguir a lei, circuncidar a lei do sábado, né? Ele, João, está clamando no deserto para que as pessoas venham se batizar para perdão e arrependimento dos pecados, usando Jesus como um cordeiro, como um animal que vai morrer para o perdão dos pecados de todos, né? O que já é completamente contra a lei, né? Então, ou seja, ele usa o profeta Isaías, o que o profeta Isaías falou, mas faz completamente o contrário do que o profeta Isaías teria feito se ele estivesse nos dias de João, né? Aí ele vai dizer, os que têm, ora, os que têm sido enviados eram entre os fariseus. E perguntaram então, por que batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Então eles perguntam para ele, por que você batiza então? Né? Porque eles esperavam alguém que fosse, né, batizar, até porque eles viam o batismo como uma purificação, não como arrependimento dos pecados ou perdão dos pecados. Eu pergunto para ele, quem que você é, né? Você é profeta para estar batizando, né? Você é Elias? Quem que você é? Você é Cristo? Por quê? Porque apenas algum desses personagens, e todos eles são profetas, poderiam fazer tal coisa, né? Porque você tinha profeta que é contra a lei de Moisés e profeta que era a favor, né? E cada um estimulava os seus crentes, né, a seguirem a sua crença, né? Então ele vai dizer, João lhe respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, a qual vem após de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde estava batizando. Então João ficava batizando e dizendo que vinha outra pessoa após ele, que não era digno de desatar as sandálias, né, se referindo a Jesus, né? Então esse homem que João disse que vai aparecer, né, até ele, que vem após ele, vai aparecer a ele, né? Então, João vai tornar a repetir o seu testemunho. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? E aqui é onde João estava estimulando as pessoas, por isso era falso profeta, a quebrar a lei. Né? Porque a lei dizia que tinha que morrer um cordeiro verdadeiro, né? Um animal para perdão dos pecados. Né? Porque a pele do animal que cobre a nudez, o pecado do homem, né? Quando João chama Jesus de cordeiro, o que o cordeiro faz? O cordeiro, ele tira o pecado do mundo, tira o pecado dos seres humanos. Mas como é que ele tira o pecado dos seres humanos? Através da sua morte, né? Ele morre pelo pecado dos seres humanos. Então, quando ele chama Jesus de cordeiro de Deus, ele está dizendo que Jesus vai morrer pelo pecado de todos, né? Só que isso não é válido na lei, né? Que segundo Mateus, Jesus diz que vem para cumprir, né? Porque o Cordeiro de Deus, ele só pode ser um animal. O Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo só pode ser um animal. E se João está batizando para arrependimento dos pecados, né? E Jesus vai se batizar com ele, então significa que Jesus não pode ser o Cordeiro. Por quê? Porque Jesus tem pecado. Por isso que ele está batizando para arrependimento dos pecados, né? E o Cordeiro morre porque ele não tem pecado, ele morre como inocente, né? Se ele não morrer pelos pecados de ninguém, ele vai morrer pelo churrasco, né? De alguma forma, né? Porque o judeu, ele come carne, né? Então ele vai dizer, este é o favor de quem eu disse, após mim vem o varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vem por isso batizando com água. Então João, ele está dando um falso testemunho aqui, porque ele está dizendo o seguinte, eu não conhecia. Se ele não conhecia Jesus, como é que ele sabe que Jesus, então, vem como cordeiro, vem para morrer para perdão dos pecados dos outros? Porque isso só poderia ser confirmado por Jesus. Se ele não conhece Jesus, como é que ele vem batizando em nome dele? Né? Então, quem está dando falso testemunho aqui? É João ou Mateus? Os dois foram seguidores de Jesus, né? Então ele vai dizer que está batizando com água por causa de Jesus, porque ele quer manifestar Jesus, né, a toda Israel, né? E por causa disso ele está então batizando com água. Ou seja, para você chegar até Jesus, você tem que batizar com água, né? Então ele vai dizer o batismo de Jesus, né? Então João testemunhou dizendo, e viu o Espírito do céu descer como pomba sobre ele, né? Então João não entendia, né? João estava batizando para arrependimento dos pecados, né? Quando o Espírito desce sobre Jesus, né, em forma de pomba, o sinal que está sendo dado ali é o seguinte, João, as pessoas que são mais pobres, que querem o arrependimento dos pecados, elas devem sacrificar o pombinho para arrependimento dos pecados. Foi exatamente o que a mãe de Maria, que Maria fez, mãe de Jesus, quando ele nasceu, né? Consagrou ele no templo, que sacrificou pombinhos, né? E não o batismo, mas João era burro demais para entender o sinal, né? Então ele vai dizer o seguinte, eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, e me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse batiza com o Espírito Santo. Então ele vai dizer o seguinte, eu não conhecia aquele que estava ali sendo batizado comigo, não conhecia Jesus, né? Mas ele disse para mim que se descesse o Espírito sobre ele, ia ser ele que ia batizar junto com o Espírito Santo. Quem estava batizando era João, portanto João é o Espírito Santo, o que dá a entender que João também é pai de Jesus, porque quem engravidou Maria foi o Espírito Santo.
né? Aí ele vai dizer, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele era o Filho de Deus. Então, João viu o Espírito descer em Jesus como pombo e viu que Jesus era de fato Filho de Deus. Mas Jesus nunca se assumiu como Filho de Deus. Jesus sempre se assumiu como Filho do homem. Ou seja, como profeta, não como rei, não como Messias, né? Então o texto vai dizer que no dia seguinte viu João outra vez na companhia de seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus, né? E 2 discípulos ouvindo isso começaram a seguir Jesus, né? Então João chamava Jesus de Cordeiro de Deus, dizendo que ele ia morrer, né? Colocando sobre ele uma mira, como se ele fosse um animal que fosse morrer para perdão dos pecados de todos, né? O que não tem nada a ver com a lei, né? Então, senhoras e senhores, olha que interessante, né? Você vai ver que Nicodemos vai ter um fariseu que vai até Jesus, né? Sabendo que Jesus estava batizando, e olha só o que ele vai dizer para Jesus, né? Dizendo para Jesus que Jesus tinha expulsado as pessoas do templo, né? Expulsado os pombinhos de lá do templo. Ele perguntou para Jesus: ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele, né? Então ele disse que Jesus era filho de Deus. Ele pergunta para Jesus, né? Como que ele deve fazer para seguir Jesus, né? Aí Jesus respondeu: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou a Nicodemos: como é que pode alguém nascer de novo sendo velho, né? Vai ter que voltar para o ventre da sua mãe pela segunda vez? Aí a resposta de Jesus: em verdade vos digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires, eu te dizer, importa vos nascer de novo. Então João diz uma coisa completamente diferente de Mateus, né? Porque João está basicamente dizendo que Jesus estava sim estimulando o batismo dele, inclusive conversando com um fariseu, né, que conhecia da lei, que sabia que para arrependimento dos pecados era sacrifício de animais, para perdão dos pecados era sacrifício de animais, né? Ele estava convencendo esse fariseu que para ele entrar no reino dele, que ele vinha trazer, reino de Deus, né, ele teria que nascer de novo, e nascer de novo que é passar pelas águas. Passar pelas águas aqui é nascer de novo, ou seja, ser batizado aqui é nascer de novo. Ou seja, aquele que é nascido da carne é carne, ou seja, aquele que nasceu do sacrifício de animal, né, da lei é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito, né? Ou seja, aquele que nasceu do batismo é Espírito. Por quê? Porque quem estava batizando com Jesus era exatamente João Batista, que era quem João dizia, Jesus dizia, quem vai batizar com o Espírito Santo é aquele que desceu o pombo, né? Aquele que desceu o Espírito, né, em forma de pombo. Esse Espírito desceu sobre Jesus. Jesus ia batizar com João, porque João já estava batizando, né? João, portanto, pode ser o pai de Jesus aqui também. Pode ser o famoso Espírito Santo que engravidou Maria, né? Então, ou seja, enquanto Jesus dizia em Mateus que vinha para cumprir a lei, Mateus testemunhando a respeito de Jesus, né? O que ajudaria Jesus a não ser preso pelas autoridades, né? João já dizia que não, Jesus é o líder de todas essas coisas que eu estou fazendo aqui, né? Foi ele que estabeleceu o batismo para arrependimento dos pecados, né? Então, olha só o que ele vai dizer, o testemunho de João Batista, né? Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Então, João está dizendo basicamente que Jesus não só se batizou com ele para arrependimento dos pecados, como também estava batizando as outras pessoas para arrependimento dos pecados. Se ele estava batizando para arrependimento dos pecados, qual é o sentido dele morrer como cordeiro, então? Já que as pessoas já tinham perdão dos seus pecados através do batismo. Não precisava dele morrer, né, para perdão dos pecados das pessoas, né? Então, vai dizer o seguinte, o texto. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali estava muitas águas e para lá concorria o povo e era batizado. Então João batizava de um lado e Jesus batizava do outro. Então, se Jesus ia batizar junto com o Espírito Santo, certo? E nesse momento João batizava de um lado e Jesus batizava do outro, significa que esse Espírito Santo aqui, que Jesus ia batizar as pessoas junto com ele, era João. E quem engravidou Maria era o Espírito Santo. Ou seja, Jesus estava batizando com o pai dele, que era o Espírito Santo, que era João, entendeu? Olha só. Pois eu ainda não tinha sido encarcerado, João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, dentre os discípulos de João, um judeu, suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. Então, surgiu uma contenda a respeito da purificação. Ele está dando a entender que Jesus batizava aqui para a purificação, mas surgiu uma contenda entre o judeu, né, e entre os discípulos de João a respeito da purificação. Por quê? Porque eles não viam sentido na purificação de Jesus. Porque Jesus não acreditava na purificação. Tanto que ele não incentivava os discípulos dele a lavar as mãos para comer, na tradição dos judeus, que tinha que lavar as mãos para não contaminar, né? Ele não
falava que os discípulos não iam lavar, por quê? Porque estavam sujos por dentro. Ao mesmo tempo, ele não acreditava na purificação, por quê? Porque o judeu, se ele lavava as mãos para comer, ele jamais iria comer ou beber em algum objeto de lavar as mãos. E no dia que Jesus multiplicou o vinho na casa, na festa de casamento, foi exatamente isso que Jesus fez. Ele levou, para o mestre Sala, a água que ele transformou em vinho, que na verdade não transformou nada, que estava preta, de tão suja que estava. Por quê? Porque Jesus encheu o lugar deles beber água, o lugar que Jesus encheu para eles beber água era o lugar onde o judeu usava para purificação, ou seja, para lavar as mãos, lavar os pratos, lavar os talheres. Então, ou seja, Jesus não era um cara que acreditava muito em purificação, por isso os discípulos de João que acreditavam em Jesus, que era contra a purificação, contra a contaminação, estavam discutindo com os discípulos com o judeu que, por sua vez, acreditava na purificação. Aí, então o texto vai dizer o seguinte: e foram ter com João e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, está batizando todos e lhe saem ao encontro. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então João está dizendo que Jesus está batizando porque o batismo vem do céu e por isso Jesus está batizando. Mas eles vão perguntar para João por que Jesus está batizando. Por quê? Porque eles não acreditam no conceito de purificação de Jesus, até porque sabe que Jesus não gosta de lavar as mãos para comer, serve água no lugar de lavar as mãos, em lugar sujo, de purificação. Então como é que pode ele agora estar batizando as pessoas para purificação, Vós mesmos sois testemunho de que eu vos disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu percursor. Então João está dizendo que ele é o Cristo e que Jesus é o Cristo, e ele, João, é o percursor. Ele vai dizer o que é a noiva e o noivo, o amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa do noivo, pois está a alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Então João está dizendo que como uma esposa ele está se alegrando porque Jesus está batizando junto com ele. Mas o que dá a entender é justamente o quê? Que João dá um testemunho completamente diferente de Jesus, embora ele e Mateus sejam seguidores de Jesus e tenham testemunhos completamente diferentes a respeito de Jesus. Então, até que ponto vale você ter seguidores, Porque mesmo te conhecendo, como João negou Jesus, está complicando Jesus aqui, como Pedro também conheceu Jesus e negou ele, jurando inclusive que não conhecia ele. Então, até que ponto vale você ter seguidores, No caso de João aqui, eu acredito que Mateus, é muito mais fidedigno do que João, porque parece que João está tentando julgar aqui as coisas em cima de Jesus, tentando complicar Jesus aqui. Não, Jesus é que é dono de tudo isso que eu estou fazendo aqui, entendeu? Ele que ordenou, Enquanto Mateus já dizia que Jesus disse que não ia mudar uma vírgula da lei, essa mesma lei que diz que tem que sacrificar o animal para perdão dos pecados e não batismo, certo? Que enquanto não passasse o céu e a terra, não ia mudar nenhuma vírgula da lei, certo? Mas João já apresenta Jesus como um cara que vem trazer um novo mundo, uma nova religião. Então você não cobre mais seu pecado com a pele do animal, mas sim com o batismo, E sim com a sua própria morte, até porque ele não poderia ser o animal, porque o animal era o cordeiro, O cordeiro morria, como animal, Justamente porque para que o ser humano não morresse. Então essa pregação de João aqui ela é mentirosa, Ela é falsa, Então, senhoras e senhores, pode ser que ela seja verdadeira também, mas ela complica muito Jesus, enquanto do outro lado, Mateus, que também seguia ele, era seguidor, favorece mais Jesus, Alguém está mentindo, quem será? João ou diz que Pedro é filho de João, Jesus diz que Pedro é pedra de tropeço para ele, Então eu acredito que João, sendo filho de Pedro sendo filho de João, supostamente sendo filho de João, pode ser que seja também João a pedra de tropeço para Jesus. Então eu confio mais em Mateus do que no João e Pedro, que eu considero que foi de fato pedra de tropeço para Jesus,